A paz do Senhor, queridos. Tudo bem, meu irmão? Glória a Deus. É uma honra estar na mesa com vocês. Sejam bem-vindos novamente à live de 5h30. A gente se sente muito honrado estar na mesa com vocês. Glória a Deus. Vamos orar? E meus queridos, sejam bem-vindos. Vamos orar? Glória a Deus. Bem-vindo todos vocês. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Senhor, estamos aqui, Deus. Glórias, para nos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor é nas nossas vidas, Pai. Senhor, agradecer por até aqui o Senhor ter nos ajudado, nunca ter nos deixado sós, Senhor. Senhor, nunca ter nos desamparado e insistir, Senhor. E o Senhor continuar insistindo em derramar sobre nós a sua graça, mesmo nós não merecendo, Senhor. Senhor, derramando sobre nós o seu amor. Deus, só temos que te agradecer, Senhor. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus. Nós te agradecemos pela sua presença no nosso meio, Senhor. E te pedimos, Pai amado, fica à vontade no nosso meio, Senhor. Senhor, que não seja só uma palestra, mas que em nome de Jesus, Senhor, que a sua palavra venha causar uma revolução dentro de nós, Pai. Senhor, precisamos, Senhor, precisamos de Ti, Senhor, precisamos da Sua presença, porque é ela que nos satisfaz, Pai, ela que nos transforma, Deus, é ela que nos dá, Senhor, Senhor, a certeza do Seu propósito, Pai. Muito obrigado, Deus, pelo Seu amor derramado naquela cruz por nós. Senhor, coloque em nós desejo, Senhor, e a intensidade para responder esse amor, em nome de Jesus, coragem, Senhor. Coragem, meu Deus, para vivermos os seus propósitos nessa terra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Recebe nosso culto, Senhor. Recebe nossa adoração, nosso louvor, pois o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Amém, queridos. Povo de Deus. Sejam bem-vindos, queridos. Vamos louvar a Deus. Vamos louvar no louvor. Deus habita no meio dos louvores. Glórias a Deus. Aleluia. Eita, manto. Ai. Glória. Eita, Jesus. A paz do Senhor, queridos. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Glória a Deus. A presença de Deus nos louvores é maravilhosa. E Deus mandou a gente amar Ele com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Isso fala de intensidade, queridos. Fala de intensidade no louvor. Rapaz, minha irmã. Seja bem-vindo, querido. Fala de intensidade nessa resposta de amor. Que a nossa vida venha a ser intensa nesse desejo de responder a tamanho amor que fomos amados. E não tem como nós sermos intensos e não nos quebrantarmos diante dele. Porque a presença dele nos constrange. A Bíblia fala que o amor de Deus nos constrange, nós somos constrangidos por tanta graça. Fecha aqui, por favor. Tanto favor imerecido, tanto amor que fomos amados. Seja bem-vindo, querida. Isso nos constrange, porque quando nós nos examinamos, como falamos semana passada, né, Deus manda a gente nos examinar. Quando nos examinamos e vemos que não merecemos tamanho amor, não fizemos o porquê de tamanho amor e graça revelada na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, que preferiu dizer sim à vontade do Pai em todas as circunstâncias. Quinta-feira a gente falou um pouco no estudo, sobre o desejo
de Deus para com os esposos, as esposas, os pais e os filhos, e falamos que Jesus nunca disse um não para o pai dele. Isso nos inspira, isso nos... Oh, querida. Tudo bem, minha irmã? Glória a Deus. Seja bem-vinda, viu? Isso nos inspira, isso nos constrange, porque quantos nãos temos dito a nosso Pai? Mas hoje vamos ministrar uma palavra, encerrando essa série sobre coragem, que está sendo ministrada na igreja, sobre o desejo de Deus para nós sermos corajosos. Ministramos semana retrasada a coragem para voltar atrás, fala de pedir perdão, em nos arrepender, em perceber se estamos realmente no propósito. E C.S. Lewis fala que se nós recuarmos, né, se estivermos no caminho errado e recuarmos, o recuo é um avanço. Andar para trás é um avanço quando não estamos no propósito de Deus. E isso vem com coragem. Coragem em preferir até tomar prejuízos, entre aspas, e até literalmente falando, mas voltar para o caminho certo, voltar para o lugar onde nunca devíamos ter saído, que é na presença de Deus. A presença que ela nos leva à boa, perfeita e agradável vontade do nosso Pai. E semana passada ceamos com o Senhor e falamos sobre a coragem de nos examinarmos. A coragem de nos examinar com um padrão divino e não examinarmos segundo os nossos próprios padrões seculares e temporários. Porque se examinarmos nesse padrão, nós podemos entrar num equívoco. Pensarmos que estamos amando legal, porque a gente se examina de acordo com as pessoas que nós conhecemos e até a cultura do nosso lugar onde a gente vive. Mas quando colocamos o amor de Jesus como padrão a ser examinado, vemos que nível de amor estamos dando. Não, eu sou manso, eu sou mais manso do que meu irmão, sou mais manso que meu primo, sou mais manso que meu cunhado, sou mais manso. Olha que padrão que estamos nos analisando às vezes, mas será que somos mais mansos do que Moisés? Será que somos mais mansos? Seja bem-vindo, meu querido, do que Jesus? Que viemos colocar realmente, ter coragem para nos examinar e ver, e a gente falou semana passada, ceiamos, colocamos o corpo e o sangue de Jesus na mão, cara. Isso nos traz a reflexão para nos perguntar o que estamos fazendo em troca por tamanho amor. Como estamos respondendo a tamanha graça derramada por nós. E hoje vamos falar sobre uma coragem muito, muito, muito importante para vivermos os propósitos de Deus. Está lá no livro de Atos, queridos. A coragem para testemunhar. Sejam bem-vindos, queridos. Hoje eu vou me esforçar para não... Tem uma irmã aqui que outro dia me chamou a atenção porque eu fico chorando. Mas hoje eu não vou mentir a você. Desde o começo eu já estou assim, porque é algo muito forte que a gente vai falar hoje. Vamos falar sobre a vida de um homem chamado Apóstolo Paulo. E ele nos constrange, a vida dele nos constrange, porque mostra, a gente vai ver o porquê um pouquinho. A gente não vai dar para falar tudo, né? Gostaria de falar, conseguir, mas eu recomendo a vocês, leiam o livro de Atos. Leiam o livro de Atos inteiro e vocês vão ver como é possível viver o propósito de Deus, apesar das tribulações, das injustiças, das injúrias, das ciladas. Nós vamos ver que é possível. Amém? Vamos lá, Atos capítulo 1, versículo 8. Glória a Deus. Vamos ler um pouquinho. Seja bem-vinda, querida. Seja bem-vindo, meus irmãos. Casal abençoado de Deus. Atos capítulo 1. Vamos ler um pouquinho do versículo 4 para dar um contexto. Eita, Jesus, deixa a moto passar. Só para dar um contexto aqui, Jesus já tinha ressuscitado. Jesus já tinha se entregue na cruz.
e já tinha ressuscitado, e estava prestes a subir para o Pai. E ele apareceu diante de mais de 500 testemunhas e passou quase 40 dias com discípulos amados, ensinando e comprovando tudo que ele tinha dito. Ele falou que ia voltar, no terceiro dia ele ia voltar e voltou para se cumprir tudo que foi dito, né? Seja bem-vindo, querido. Então, o livro de Atos começa assim. Vamos ler a partir do versículo 4. Seja bem-vindo, meu irmão. Capítulo 1 de Atos. Enquanto participava de uma refeição com eles, Jesus, né? Ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João Batista batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Olha só que promessa maravilhosa. E essa promessa se cumpra sobre vocês também. E os que se haviam reunido perguntaram: Senhor, este é o tempo em que restaurarás o reino para Israel? E lhes respondeu: não, vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou por sua autoridade. Mas recebereis poder. No original, essa palavra chama dunamis, o poder mesmo, o poder, poder de Deus. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Depois de dizer essas coisas, ele foi levado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem os encobriu de seus olhos. Oh, glória! Seja bem-vinda, querida! Oh, satisfação ter a senhora aqui com a gente. Que bênção, viu? Hoje apareceu o nomezinho, né? Glória a Deus, querido. Estamos lendo Atos capítulo 1. A gente leu do versículo 4 até o 9. Amém? Senhor, aqui está a sua palavra, Deus. Fala conosco, Senhor. Precisamos ouvir a sua voz. Que nós venhamos sair daqui com mais coragem, Senhor. Com mais coragem de viver os seus propósitos. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Queridos, aqui a gente está falando, aqui Jesus ele prometeu algo para os seus discípulos e dentro dessa promessa ele colocou uma ordem. Ele deu uma exigência para eles não irem a lugar nenhum, enquanto eles não recebessem o poder que vinha através do Espírito Santo de Deus. Irmãos, isso é muito, muito importante nós entendermos, porque quando entendemos, nós vamos desejar isso. Não tem como a gente desejar algo que a gente ainda não entendeu. Se Jesus ele pediu isso, seja bem-vinda, querida. Ele sabia que os apóstolos tinham, estamos lendo Atos capítulo 1, versículo 8. Jesus ele sabia que os apóstolos tinham conhecimento de quem era o Senhor, tinham uma mensagem correta, porque eles aprenderam corretamente com o melhor mestre de todos, tinham experiências de cura e de libertação, porque na Bíblia fala que eles curavam e expulsavam demônios, eles tinham tudo isso, mas Jesus ele sabia e ele conhece o poder e vamos dizer assim, as fortalezas malignas. Ele conhece o nível de guerra que os apóstolos iriam encontrar, iriam travar. Seja bem-vindo, querido. E para isso, eles só poderiam vencer, cumprir essa missão para a qual eles foram chamados, se eles estivessem cheios do Espírito Santo de Deus. É uma condição, irmãos. É uma condição para vivermos coisas maiores do que estamos vivendo hoje. Jesus ele confia tanto nisso que ele nos prometeu, falou assim, coisas maiores vocês vão fazer. Mas essas coisas maiores, ela não está só incluída nas libertações, no expulsar os demônios, em curar os enfermos. Não, queridos. Essa obra maior, ela começa dentro da gente. Ela começa dentro da gente, que quando a gente estiver diante de situações, o desânimo vai querer apagar a nossa força, vai querer a incredulidade de não acreditar que aquilo vai acontecer, a injúria ou até mesmo a justiça própria, natural da gente, vai querer gritar e querer exigir justiça, colocar dedo na cara, desprezar aquela pessoa dentro da caminhada, irmãos.
E o que faz nós não entrarmos nesse engano que chama conhecimento natural das coisas, o conhecimento carnal das coisas? O que faz nós vivermos realmente a graça não só recebida, mas dada? O que faz a gente multiplicar essa graça? O poder do Espírito Santo de Deus, irmãos. Porque é isso que vai nos fazer testemunhar. O que significa a palavra testemunhar, irmãos? Testemunhar é uma pessoa que ela presenciou algo. Ela é uma pessoa que viu aquilo acontecendo. Você não pode ser testemunha de um... Outro dia me chamaram para ser testemunha de uma coisa e eu falei assim, querido, mas eu não posso mentir. Porque o rapaz ele era meio envolvido com algumas coisas. Eu não posso mentir. Ele falou assim, não, mas é só você falar para o irmãozinho. O irmãozinho, ele aliviar ao lado dele. Eu falei assim, isso se chama falso testemunho. Você falar algo que você não viu. Ou você falar algo que você não aconteceu com você. E Deus ele está falando para nós sermos testemunhas dele. Olha que coisa linda, irmãos. Precisamos receber o Espírito Santo de Deus, cara. O Espírito Santo de Deus, a Bíblia fala que ele nos leva às profundezas do Senhor. E quando temos essa experiência sobrenatural, que é o derramar do Espírito sobre nós, nós somos capacitados a revelar um Deus invisível ao mundo sedento por um Deus. Porque o Espírito Santo de Deus é o próprio Deus em nós. E quando estamos revestidos desse amor, e a gente leu nos dias de quinta-feira que em Colossenses ele fala que nós devemos ser revestidos de amor. E na Bíblia fala que o Espírito Santo foi derramado nos nossos corações através do amor de Deus. Olha só que coisa linda. E dentro desse poder, desse amor, desse revestimento, nós somos capacitados, irmãos, a andar a segunda milha. Somos capacitados a dar a outra face. Somos capacitados em dar o melhor àquele que quer o pior. Somos capacitados, irmãos. Porque o Espírito Santo de Deus tem um fruto chamado longanimidade, um ânimo longo. Ou seja, a pessoa não desiste, mesmo sendo... E a gente vai falar hoje sobre um homem que se não fosse o Espírito Santo e a vida que Deus derramou sobre ele, numa novidade maravilhosa de vida, ele não conseguiria viver esse propósito para qual ele foi chamado. O apóstolo Paulo, ele foi chamado para pregar a palavra de Deus. Seja bem-vinda, querida. Diante de Roma, diante de autoridades romanas, autoridades dos gentios. E, queridos, hoje a gente vai ler um pouco sobre isso. Sobre a necessidade de uma virtude chamada coragem, para vivermos um sonho de Deus para a nossa vida. Se Deus ele sonha com a gente viver coisas maiores que o Filho dele fez, porque Jesus ele prometeu isso. Ele falou, coisas maiores vocês vão fazer. E você acha que ele não ia nos dar capacidade para isso? Ele ia prometer uma coisa que não poderia ser possível ser realizada, irmãos? Mas qual é a ferramenta que Deus nos deu para que isso acontecesse? Seja bem-vinda, minha querida. Qual foi a ferramenta que Deus nos deu para que nós viéssemos viver as maravilhas de Deus nessa terra? A ferramenta chama-se Espírito Santo, cara. Seja bem-vindo, meu irmão. Seja bem-vindo, meu querido. E hoje vamos falar um pouco sobre essa vamos dizer assim, o próprio livro de Atos. Ela é querido, seja bem-vindo. Estamos lendo o livro de Atos. Seja bem-vinda, minhas irmãs. O próprio livro de Atos, ele é o nome Atos, ele comprova vamos dizer assim, a prática do Espírito Santo nos apóstolos. Porque quem praticava, quem fazia os milagres, quem fazia as curas, as libertações, os prodígios que na Bíblia fala, era o Espírito Santo através das pessoas, queridos. Esse livro poderia ser chamado, ao invés de ser Atos dos Apóstolos, poderia ser escrito Atos do Espírito Santo. Atos de Jesus Cristo, a continuação de Atos em Jesus Cristo. Porque onde está o Espírito Santo está Jesus. E onde está Jesus está o Pai. Os três estão em um. Os três são um. Então o Senhor ele vai chegar para os apóstolos e fala assim, não vai descer ninguém, como diz o Capitão Nascimento lá no filme. Ninguém vai sair daqui enquanto não receberes o poder
do Espírito Santo. Ele deu uma condição. Vocês têm vocês têm a mensagem certa, vocês viram as coisas acontecendo, seja bem-vindo, meu irmão. Você sabe realmente, vocês já tiveram experiências com o Senhor, mas sem o Espírito Santo, vocês não vão aguentar as tribulações, porque é Ele que nos capacita, é Ele que nos faz uma pessoa mansa, é Ele que nos faz ter ânimo longo, é Ele que tem um domínio próprio, esse é um fruto dele, irmãos. E para desejar o Espírito Santo também é necessário coragem, porque isso vai rolar um confronto dentro de nós. A novidade de vida, a gente tem falado bastante isso no dia de quinta-feira. A novidade de vida, ela traz um confronto com o nosso velho homem. Aquilo que nós sempre gostávamos, mas o Espírito Santo dentro de nós grita, fala assim, isso não me pertence mais à novidade, isso não me agrada, isso não pertence mais a você, querido. Para você ser uma testemunha, seja bem-vinda, irmã, para você ser uma testemunha de mim, isso não pode mais rolar, porque o que vão ver em você? Que as pessoas venham ver Deus em nós, assim como Jesus bateu no peito e falou, quem vê a mim, vê ao Pai. Meu Deus do céu, velho. Olha que nível de intimidade, ele assumiu uma personalidade de uma forma tão intensa de que quem via Jesus via o Pai. E o apóstolo Paulo, ele viveu essa dimensão ao ponto de falar assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, ou seja, quem vê a mim, vê a Cristo. Mas será que se a gente fazer uma pergunta pra gente hoje, perguntar... Outro dia a gente postou isso, botou assim, se seguirmos a Cristo, chegaremos ao Pai. Se seguirem a nós, chegarão a Cristo? Oh meu Deus, se viverem o testemunho que estamos vivendo, eles vão se chegar a Deus ou vão se afastar de Deus? Se nos imitarem no nosso relacionamento familiar, eles vão viver o céu ou vão viver separações e dissensões? Se serem um funcionário como nós somos, eles vão bendizer o nome de Deus no trabalho ou vão escarnecer o nome chamado cristão? Precisa de coragem, irmãos. Precisa de coragem para testemunhar ao Senhor. E hoje a gente vai ver uma referência de coragem, chamado apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele era um perseguidor de cristãos. Ele era intenso nisso, porque ele amava a Deus. E a gente falou um pouco isso numa live, teve uma irmã que depois me perguntou, como assim, Vitor? Paulo, ele amava a Deus e perseguia o cristão, porque ele amava a lei, ele amava ele era fariseu, cara. E os fariseus odiavam Jesus, porque pensavam que Jesus era um falso profeta, era um blasfemador. Mas só que isso por amor a Deus, entre aspas, né? Falta o conhecimento natural das coisas. Mas sabe o que aconteceu? Desde a conversão de Paulo, foi necessário coragem para ele. Porque ele era o perseguidor. Quando ele virou perseguido, quando ele começou, ele foi cheio do Espírito Santo. Olha só como é que ele se converteu, irmão. Ele se encontrou com Jesus, Jesus apareceu para ele, ele ficou cego. Ficou 3 dias cego. De tanta luz que o Senhor mostrou para ele, ele ficou cego. E foi para a casa de um homem. E lá naquela casa, Deus usou outro servo do Senhor, chamado Ananias, e ele chegou lá, e Ananias chegou assim, ó, Saulo, eu sou Ananias, e o Senhor teve um encontro contigo, me falou, me mandou aqui para orar por você, tirar as escamas dos seus olhos, e você ser cheio do Espírito Santo. Primeira coisa que Deus fez com Paulo foi se revelar para ele, levou ele, nesses 3 dias ele foi até o céu e voltou, mas para ele executar o propósito que Deus tinha para ele, que era de ir para os gentios, ir para o meio das afrontas e tudo, ele precisava ser cheio do Espírito, irmãos. Porque senão, as guerras, olha só Ananias que ele falou, enviou-me, Atos capítulo 9, hoje a gente não vai ler muito. Se a gente parar para ler as coisas que a gente precisar ler hoje, a gente vai ler vários capítulos de Paulo. Mas eu vou tentar falar sem a gente precisar ler, para ver se a gente consegue fazer em 1 hora, tá bom? Já deu meia. Ananias entrou em sua casa e impondo-lhe as mãos, Atos capítulo 9, versículo 17. Saulo, irmão, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que voltes a enxergar e fiques cheios do Espírito Santo. Logo caíram-lhes os olhos
dos olhos algo como escamas, e ele recuperou a vista. Então levantou-se e foi batizado, e tendo se alimentado, fortaleceu-se. Saulo permaneceu alguns dias com discípulos que estavam em Damasco. Nessa permanência, ele começou a pregar a palavra. E pregar a palavra, e as pessoas com medo dele, pensando que ele poderia ser uma fraude, até mesmo uma isca para prender os cristãos. Então ele era perseguido, nesse primeiro momento, ele era perseguido tanto pelos cristãos como pelos judeus. E depois, meu irmão, quando ele começou a pregar com autoridade, porque o Espírito Santo nos dá autoridade, nos ensina todas as coisas, quando ele começou a pregar com autoridade, quiseram matar Paulo. Primeira vez que quiseram matar Paulo por amor de Cristo, no capítulo 8. Olha só que aí, versículo 23, depois de muito tempo os judeus decidiram matá-lo, mas os seus planos chegaram ao conhecimento de Saulo, e como vigiavam as portas da cidade dia e de noite para tirar a vida de Paulo, os discípulos, levando-o de noite, desceram pelo muro dentro de um cesto. Olha só, desceu o apóstolo Paulo de uma coisa... de uma casa, de um cesto, na corda, para não ser morto. Barnabé, os discípulos cristãos estavam com medo de ele ser Barnabé, se ele era verdadeiro mesmo. Barnabé veio e acolheu aquele homem. O que aconteceu, querido? Ele continuou crescendo em Deus, continuou crescendo no Espírito Santo, o Espírito Santo revelando as coisas para ele, e ele começou a crescer, e foi enviado junto com Barnabé para as missões, para levar a palavra aos gentios. E nisso tudo rolou muitas levantes, irmãos. Muitos levantes, muitas injúrias. No capítulo 21, vou tentar resumir algumas coisas, porque senão não vai dar tempo. No capítulo 21, versículo 27 ao 40 de Atos, a gente vai ficar só em Atos, tá bom? 21, do 27 ao 40. Vamos logo pro 30. Ele pregando, o apóstolo Paulo, ele tinha chegado em Jerusalém, né? E tinha vindo de Éfeso, meu irmão. Éfeso, rolou uma história com Paulo lá. Ele começou a ministrar a palavra de Deus, dizendo que aquilo que a galera adorava, a Diana dos Efésios, os caras faziam aqueles pingentes de ferrinho e isso dava muito lucro, só que o povo estava se convertendo. Aquilo ali estava quebrando o dinheiro dessa galera que fazia as idolatrias para o pessoal adorar. Meu irmão, os caras quiseram matar Paulo de novo. Ele saiu de lá, teve que se proteger, o pessoal teve que proteger ele. Seja bem-vindo, querido. Eu estou tentando botar um contexto para a gente entender como nós somos também afligidos no nosso dia a dia e como as aflições têm, às vezes, nos impedido de viver um propósito. A intenção de mostrar aqui o nível de guerra de Paulo é para mostrar que nada disso foi mais forte do que a vontade de Deus a vontade de Paulo de dizer sim para aquilo que ele foi chamado a fazer. Testemunhar Jesus. Testemunhar. Dar o testemunho de como Deus é bom, como Deus pode transformar uma vida, como Deus ele é o Senhor e a solução para a humanidade, queridos. E isso fazia as pessoas que não estavam ainda cegas espiritualmente ranger os dentes e querer matar o homem de Deus, cara. Quantos aqui já não passaram por isso? Em afrontas que não tem o porquê estar passando, mas você vê assim, meu Deus, só pode ser espiritual, e é espiritual. Muitas levantes são espirituais, já outros não, já outros são consequências da própria, vamos dizer assim, do próprio testemunho nosso. Às vezes não testemunhamos Cristo, testemunhamos a nossa carne, e por causa disso o fruto não é agradável. Seja bem-vindo, meu irmão. Olha só o que está no versículo 30, né? O apóstolo Paulo estava ministrando no templo, na sinagoga, e levou alguns de Efésios que se converteram, tinham feito um voto de se consagrar cada vez mais ao Senhor, mas para os judeus aquilo era uma abominação, levar gentios para dentro de um templo, ainda mais para se consagrar e fazer votos e tudo. Toda a cidade se agitou, versículo 30. E houve uma grande aglomeração de pessoas, então agarraram Paulo e arrastaram para fora do templo. Logo as portas se fecharam. Imagine, velho, pegou o cara, arrastou, procurando eles matá-lo. Chegou ao comandante da força romana. A informação de que Jerusalém estava toda
polvorosa, ou seja, estava rolando muita coisa. Versículo 32. Levando logo consigo soldados oficiais, correu até eles, e quando viram o comandante e os soldados, pararam de espancar. Só pararam de espancar. Tá frio, querido. Aqui no Capão tá um friozinho. Só pararam de espancar Paulo quando chegaram os soldados. Aproximando-se o comandante, versículo 33, tudo. E aí, quando pegaram os soldados, então, os soldados também quiseram bater em Paulo, porque bateram também em Paulo, e porque os caras estão batendo nele, porque ele está errado, bateram, e daqui a pouco o comandante, não, meteram umas grades nele, umas correntes. E aí Paulo veio e apresentou as credenciais. Porque iam prender ele. E falou assim, quando estava sendo levado para a fortaleza, Paulo disse ao comandante, tenho permissão para dizer alguma coisa? Só que ele falou em grego. E aí o cara falou assim, você conhece grego? Ou seja, pensava que você era um qualquer, né? Um coisa aí, como eles classificavam as pessoas pela cultura que tinham. Então colocavam ele como, ele veio, falou grego com os soldados, e depois falou em hebraico com o povo. Isso mostra de que nós devemos saber, para cumprir o propósito, saber como falar com cada uma pessoa. Não adianta você falar grego com hebraico e hebraico com grego. Uma das coisas que nós devemos ter discernimento é que cada pessoa tem uma forma diferente de ouvir. Então nós devemos também ter o discernimento de tratar as pessoas diferentes. Isso não é acepção. Isso é você conseguir identificar uma linguagem que a pessoa consiga entender o testemunho de Jesus. Testemunhar a Cristo é fazer com que as pessoas venham entender a beleza e a bênção que é viver debaixo do senhorio do Senhor. E aí o que aconteceu? Pegaram ele, e aí ele foi preso. E aí, por ser preso, vamos lá no versículo 23, ou capítulo 23. No 22 mesmo, tem aqui, no versículo 30. Quando gritavam, tiravam, versículo 23, jogavam poeira, rapaz, o povo estava endemoniado, estava querendo matar Paulo. E aí Paulo, quando foram prender Paulo, ele falou assim, vem cá, quando foram prender mesmo de verdade, ele falou assim, pode prender um romano? Um romano não tem direito a se defender? Porque ele tinha cidadania romana. Então isso fez com que os soldados tratassem Paulo agora já diferente. Não poderia se fazer de qualquer forma aqui, ó. Quando já o haviam amarrado, versículo 25, para chicoteá-lo, ele já tinha sido espancado, irmão. Agora ele ia ser chicoteado. Por quê? Porque estava cumprindo uma vontade de Deus, irmãos. Para o que Deus tem pedido para a gente, você está correndo o risco de tomar uma chicoteada? Aquilo que Deus pediu a você, você está correndo o risco de ser espancado? Aquilo que Deus pediu para você tirar, aquilo que Deus pediu para você colocar, aquilo que Deus pediu para você falar e servir, você está correndo o risco de ser espancado e chicoteado por um dizer sim disso, queridos? Um risco que nós estamos correndo muito menor do que o de Paulo. Mesmo assim temos dito não. Olha só o nível de coragem desse homem. Dessa virtude que Deus deu através do Espírito Santo, o poder que estava no Espírito Santo na vida de Paulo, fez com que ele não dissesse não falasse não. Ele poderia ser livre, querido, porque eles tinham credenciais para isso. Olha só o que ele falou, ele tinha credenciais, ele era romano, ele tinha um monte de recomendações, mas ele preferiu dizer sim, porque ele sabia do propósito para qual foi chamado. A certeza do propósito, irmãos, faz com que a gente não venha desistir dentro de situações complicadíssimas. A certeza que você está na vontade de Deus, no caminho que o Senhor tem te dado, que você está vivendo aquilo que o Senhor pediu para você, faz com que você, mesmo que não seja, vamos dizer assim, um sucesso, mesmo que não seja uma porta aberta, que não prospere, mesmo que isso não aconteça, se é o propósito de Deus, permaneça, irmão, porque nem toda porta aberta é bênção. A gente tem falado isso aqui, nem toda porta fechada é maldição,
Paulo foi chicoteado, Paulo foi preso, Paulo foi espancado numa prisão por ter expulso demônios de uma criança, irmão. E nem por isso ele duvidou do propósito de Deus, porque até ele ir para aquela prisão teve um propósito. Ele, através da vida dele, toda a família do carcereiro se converteu. Toda a família do carcereiro se converteu, mas para isso ele teve que ser preso. Será que nós estamos dizendo, temos coragem para dizer sim, até mesmo um prejuízo, ou até mesmo uma injúria, por amor daqueles que vão ser beneficiados por essa injustiça, irmão? E aí vem uma bem-aventurança. Bem-aventurado os injustiçados por amor do meu nome. É bem-aventurado. O homem foi bem-aventurado porque ele recebeu a injustiça. Mas dentro dessa injustiça, ao invés de ele pirar e de reclamar, não, ele louvou a Deus a noite toda, irmão. E nesse louvor, cadeias caíram, rolou um terremoto e as cadeias se abriram. E por causa disso, ele teve acesso até o carcereiro. E o carcereiro levou ele até a casa. E tudo aconteceu, a família toda se converteu, irmãos. Existem coisas na nossa vida que nos olhos naturais a gente não consegue compreender. Mas precisa de coragem para permanecer, dizer sim. Intimidade com o Espírito Santo, de falar assim, o Senhor me chamou para isso. Seja bem-vinda, querida. O Senhor me chamou para isso, vou testemunhar a Cristo nesse lugar. Testemunhar a Cristo. Foi para isso que o Senhor nos chamou, irmãos. Vamos lá. E aí o que aconteceu? Mas olha só, versículo 26. Ouvindo isso, falando que ele era romano, ouvindo isso, o centurião foi até o comandante e avisou. Capítulo 22, versículo 26. É permitido chicotear um cidadão romano? Paulo perguntou para o homem. É permitido chicotear um cidadão romano sem ele ter sido condenado? Ouvindo isso, centurião, autoridade, foi até o comandante e o avisou dizendo, o que estás fazendo? Este homem é cidadão romano. Então o comandante veio e lhe perguntou, diz-me, tu és cidadão romano? Ele respondeu, sou. E o comandante falou assim, eu paguei uma grande soma de dinheiro para adquirir esse direito. E Paulo falou, mas eu sou de nascença. Esse direito é meu de nascença. Eu nasci num lugar que eu sou considerado romano. Então aqueles que estavam para interrogá-lo recuaram de imediato. Até mesmo o comandante, quando soube que Paulo era cidadão romano. O que aconteceu, queridos? Por causa disso, ele foi levado a um outro tipo de tratamento e um outro tipo de julgamento. Ele já não era mais... Ele foi levado diante a autoridades para ser julgado pelos romanos. Só que por causa disso... teve muito alvoroço no lugar, irmãos. Muito alvoroço. E o povo, os judeus, eles estavam se conspirando em matar Paulo de qualquer forma. Teve um povo no capítulo 22, no 23 também. E o que aconteceu? Ele dentro dessa prisão, ele estava preso, continuou preso. Dentro dessa prisão, Deus se revelou para Paulo de uma forma maravilhosa. O povo estava sedento pela morte de Paulo. Sabe por quê, querido? Porque ele estava pregando a ressurreição. Os judeus, eles se inflamavam tanto por causa desse assunto que quiseriam matar Paulo por causa desse assunto. Porque eles não acreditavam na ressurreição dos mortos de Cristo. Era uma aberração para a cultura judaica, vamos dizer assim. Na noite seguinte, o versículo 11 do capítulo 23. Pô, chega, deu uma suadeira aqui. Peraí. Glória a Deus. Na noite seguinte, o Senhor... Versículo 10, capítulo 23. E intensificando-se a discussão, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, o comandante mandou que os soldados descessem e o tirassem do meio deles, para levá-lo para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor lhe apareceu e disse, sê corajoso. Como deste testemunho de mim em Jerusalém, assim é necessário que deis também em Roma. O Senhor aqui, ele já deu um outro norte para Paulo. Antes de ele passar isso tudo, ele vindo de Éfeso, um profeta chamado Ágabo veio com um cinto assim, tirou o cinto de Paulo e naquele mistério amarrou Paulo e falou assim, o dono desse cinto vão fazer isso com você, você vai ser surrado, vai ser chicoteado, vai não sei o quê. Não vá, Paulo.
Não vá, isso ele indo para Jerusalém. Ele falou assim, não vá, Paulo, se você for, vai acontecer isso com você. O que Paulo falou? Cabe a mim fazer a vontade de Deus. Deus, ele tem esse propósito comigo, eu vou ter que ir lá levar a palavra do Senhor. Eu vou sim. E foi. E ali ele estava em Jerusalém, e dentro dessa tribulação toda, Deus deu uma nova direção para Paulo. Falou assim, do jeito que você me testemunhou. Olha só, velho. Olha só, se lembra do Atos capítulo 1? Que com Jesus mandou eles estarem cheios do Espírito Santo, porque sem ele, sem o poder do Espírito Santo, não poderia testemunhar Jesus. E Paulo foi cheio desse Espírito, estava testemunhando. Será que estamos testemunhando, irmãos? Quem estamos testemunhando? Porque para testemunhar Jesus, precisa ter coragem de dizer não numa rodinha que está todo mundo dizendo sim. Em mostrar para o mundo que é necessário você... É possível você ser um homem de uma mulher só. Precisa de coragem. Para você não amaldiçoar quando todos amaldiçoam. Você foi amaldiçoado, para você abençoar aquele que te amaldiçoa. Para você dar o melhor àquele que quer o pior de você. É necessário coragem, irmãos. Mas principalmente de poder do Espírito Santo em você. Porque sem essa presença de Deus, você não frutifica ele. Sem ele, você não pode testemunhá-lo. E Deus sabia isso de Paulo. Por isso que fez ele ficar 3 dias cegos, imóvel lá. Para revelar as coisas do céu. E derramar sobre ele essa capacitação que é necessária para nós, irmãos. O desejo de hoje é que nós venhamos ter coragem de reconhecermos o quanto estamos vazios desse Espírito, de acordo com o nosso testemunho. Que nós venhamos ter coragem de nos analisar como a gente fez semana passada. E ver, eu preciso mais. Porque o que eu estou testemunhando? Estou desistindo? Isso é falta de poder do Espírito. Porque o Espírito nos dá ânimo longo. Estou amaldiçoando, eu não estou aguentando minha boca quieta. Falta do Espírito, irmão. Falta de Espírito Santo em nós. E a culpa não está nele. A culpa está em nós, em nos derramarmos ao senhorio dele e falar assim, eis-me aqui. A sua vontade é melhor do que a minha. Tira de mim o que não for do seu agrado. O que aconteceu, irmão? Deus ele veio e falou ser corajoso, porque sabia que para o que ele ia passar, era necessário coragem. O que aconteceu? Eles armaram uma coisa para ele, uma cilada. Quando já era, olha só o versículo 12. Quando já era dia, os judeus se reuniram e juraram sob pena de maldição que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. Você já pensou, velho? Pessoas, e não foi nenhum nem dois, eu acho que era em torno de umas 40 pessoas, jejuarem até te matar? Queridos, que nós possamos, irmãos, trazer à memória o que nos traz esperança. Se a gente vê que é possível um homem preferir injúrias, perigo de morte, para testemunhar uma vontade de Deus, isso não é exclusividade dos apóstolos, queridos. Nós somos apóstolos de Cristo se fomos testemunhas de Deus onde nós vivemos. O apóstolo é aquele que leva uma cultura. Através da sua vida, a sua família pode ser totalmente transformada, mas para isso precisa de coragem. De coragem para quê? De perdoar, de procurar aquele que você já não fala há 10 anos. Meu Deus do céu. Pessoas que se batem no peito e falam que são cristãs e que não se falam entre família, quanto mais... Meu Deus, que testemunho é esse, querido? Que tem afastado o povo da fé em Cristo. Porque a pessoa, eu vou ser cristão, você é maluco, se minha irmã é assim, não fala comigo há 10 anos. Tinha oh Jesus, quantos testemunhos. Quantos testemunhos de pessoas assim. Coragem para falar e assim, ó, eu tô aqui, querida. Casamento, em falar assim, ó, eu tô errado. Coragem para perder a discussão, coragem para falar e falar assim, ó, testemunhar Cristo e dizer assim, o que, que você quer que eu faça para ser o esposo que você desejou que eu seja, para você ser a mulher mais feliz, assumir para você a responsabilidade do problema e não ficar na cultura do cobrador dizendo que o outro que é o problema da história, culpando o outro pela falta da sua paz, quando na verdade o responsável por isso, meu Deus, somos nós mesmos, irmãos. Mas o que aconteceu?
Paulo foi julgado, mas não podia ser mais julgado nesse lugar porque estavam fazendo uma cilada. Existem ciladas na nossa caminhada com Deus, irmãos. Ciladas. E que nenhuma cilada possa ser mais forte do que o escape do Senhor. Deus deu escape a Paulo. E assim também para nós, a tentação, aquela mulher dentro do trabalho, esse WhatsApp, esse Instagram, nenhuma tentação é maior do que o escape. São ciladas para tirar você do propósito de Deus, irmão. Mas o homem que está cheio, a pessoa que está cheia do Espírito Santo, na Bíblia fala que tudo discerne. O homem espiritual, ele consegue discernir todas as coisas. E nesse discernimento, nós vamos ver quem é que está sendo colocado na balança como valor. Se é a sua vontade ou é a vontade do próprio Deus. Porque diante de uma tentação, a vontade é cair na tentação. Porque aquilo ali é gostoso, aquilo ali é prazeroso. Seja bem-vinda, querido. Aquilo é bênção, entre aspas. Mas será que se colocar na balança, Deus se agrada disso? O apóstolo Paulo, ele preferiu, queridos, ele tinha tudo para ser livre. E a gente vai ler esse versículo aqui. Ele foi julgado por... Eu vou tentar resumir, porque já está faltando menos de 10 minutos. Levaram ele para um governador chamado Félix. Félix, ele foi lá, examinou ele, disse que ele não tinha... Continuou preso. Isso continuando preso, irmãos. Preso lá em Cesareia. Ele ficou tanto tempo preso que trocou de governador. E agora o governador era Festo. Só que Festo, ele queria julgar ele em Jerusalém e tinha um problema se fosse em Jerusalém. Existia uma conspiração, uma maldade para aquilo, para o Festo se armar com os judeus, né? Ele queria fazer o filme com os judeus. Então, ele queria condenar Paulo, justamente para ele era novo governador, ele queria pegar uma moral com a maioria que era judia. Deus dando aquela direção. Ser corajoso, Paulo. Do jeito que você testemunha em Jerusalém, eu quero que você testemunhe em Roma. Então dê um norte. O Espírito Santo, o Senhor, ele quer nos dar nortes na nossa vida, irmão. E muito desses nortes vai exigir coragem para nós irmos. Deus poderia pedir para você hoje. Sabe o que Paulo fez? Depois eu volto nesse raciocínio. Aí Paulo falou, olha, no capítulo 25, no versículo 11. Se, pois, fiz algum mal e tenho cometido algum crime digno de morte, não recuso a morrer. Ou seja, se eu estou errado em alguma coisa, eu morro mesmo, porque eu mereço essa punição. Mas ele não tinha esse motivo. Mas, se nada daquilo de que esses homens me acusam, ninguém pode me entregar a eles a fim de agradá-los. Ou seja, você não pode me entregar a eles só para fazer seu filme político. Eu não quero ser julgado por isso. E ele, como cidadão romano, ele botou a credencial e falou assim, ó, eu apelo para César. Querido, para ele ir para César, ele estava indo para um lugar, vamos dizer assim, mais densamente ainda, espiritualmente falando, mais problemático, vamos dizer assim, porque ele ia para o centro da cultura que oprimia o povo judeu. Roma, onde matavam cristãos de bocado. Né? Às vezes a gente tira foto daquele coliseu, é bonito, alguns de vocês aqui tiveram a oportunidade de ir para a Itália e acha, né, cultura, ali eram mortos cristãos, eram jogados aos leões, eram jogados aos bárbaros, ali era diversão de Nero e a sua galera toda, matar cristãos. E olha onde Deus pediu para Paulo ir, ele falou assim, ó, é para lá que eu vou. Não por medo de morrer em Jerusalém, porque para ele o viver é Cristo. Morrer era lucro, ele falou isso, irmãos. O viver é Cristo. Meu Deus, morrer eu vou para a glória. Isso eu tô doido para ir, só que eu não vou porque ainda tem muita coisa para fazer aqui. Ele fala assim na palavra. Eu tô doido para ir, mas eu não vou porque aqui ainda tem muito proveito ainda. Muita gente vai ser alcançada. Sabe o que é isso, querido? O tesouro da vida de Paulo não era mais ele. O viver é Cristo, a vida dele era a vontade de Deus. Isso não é exclusivo para ele, querido. Ah, Vitor, você quer me dizer que eu não vou fazer mais nada na minha vida? Você vai fazer tudo aquilo que Deus sonhou para você. E aí, nesse lugar, é que tem a plenitude da felicidade, quando estamos no propósito. Mas para isso é necessário coragem.
Será que a gente tem coragem que se Deus chegar pra gente e falar assim, ó, a partir de hoje, eu não quero que você viva mais nesse lugar. Eu quero que você se mude. E você com a vida toda estabilizada, com a sua empresa, com tudo. Ou se não, ao contrário, você quer se mudar e o Senhor falou assim, eu quero que você fique. Você não gosta mais do ambiente onde você está, mas eu tenho um propósito com você nesse lugar. Eu preciso que você fique, que através de você muitas pessoas vão viver o propósito de Deus. Querido, eu estou feliz da vida, irmão, por ver pessoas dessa live dizendo sim, tendo coragem, dizendo sim para um chamado, se revelando nas redes sociais, ministrando palavras, dando conselhos com versículos, divulgando cards de live, alcançando milhares de pessoas, queridos, através de um posicionamento, em se revelar como cristão. Querido, se Paulo teve coragem de correr riscos de morte por uma vontade de Deus, pessoas... O que nós temos feito, irmãos? Seja bem-vinda, querida. Pessoas com vergonha de revelar realmente aquilo que já está brotando dentro dela há muito tempo. Mas por que esse medo? O que vão dizer de mim? Negando um chamado, um propósito para qual foram criados. Porque muitas vezes você vive num contexto onde aquilo vai desaprovar, ou seja, vai ser contra as expectativas de muitos. E esse anseio de ser aceito, a gente acaba dizendo não para um sonho de Deus para a nossa vida, irmão. Ah não, velho, o que eu vou dizer? Que se eu me revelar então como cristão, o que vão dizer? Sou careta. Se eu disser um não para um convite, que todos dizem sim, se eu disser não para um copo, para uma droga, para uma situação que todos no lugar onde eu vivo fazem, aí a pessoa é considerada como o quê? Como uma careta? Como... Queridos, tenha coragem para ser fiel àquilo que Deus te mostrou, aquilo que está gritando dentro de você. Irmão, a gente já está encerrando, falta 1 minuto. E a gente vai precisar voltar para concluir. E a gente já está encerrando mesmo, não vai demorar mais um pouco. Mas não deu para fazer em 1 hora. Me perdoe, porque a história de Paulo realmente é muito extensa. A gente tentou resumir em alguns fatos para mostrar o nível de coragem que esse homem nos ensina. E o nível de glória que foi multiplicado através dessa posição. Amém, queridos? Se vocês puderem, voltem, que a gente vai concluir o raciocínio e a mensagem. Amém? Deus abençoe, queridos. Irmãos, aquilo que Deus pediu para nós, independente do que os outros vão falar ou não. Seja bem-vindo, queridos, todos vocês. Que nós venhamos desejar isso, ter certeza daquilo que Deus espera de nós, o porquê que fomos criados. Isso é aquela condição que Jesus deu no capítulo 1. Não vão para lugar algum enquanto vocês não forem revestidos do Espírito Santo, ser cheios desse poder, porque nesse relacionamento íntimo com o Espírito de Deus, nós não temos uma sombra de dúvida, irmão, porque Ele conhece as profundezas de Deus, quanto mais a gente mesmo. O Espírito Santo nos conhece mais do que nós mesmos. E Ele tem nos levado a lugares, Ele nos orienta a irmos a muitos lugares e nós somos teimosos e dizemos não. Dizemos não, e muitas vezes é por falta de coragem mesmo. Seja bem-vindo, queridos, vocês todos. E aí sabe o que aconteceu? Ele falou assim, ó, me leve para... eu apelo para César. Queridos, isso foi uma estratégia que Deus deu a Paulo para cumprir um propósito. Que nós viemos perguntar ao Senhor o que devemos fazer para realizarmos o sonho de Deus para nós. Se ele não pede para apelar para César, ele ia ser livre naquele lugar mesmo. Porque quando a gente vai ler aqui, ó, vamos ler em capítulo 26, versículo 32. Olha só. Então Agripa,
vou pular um pouquinho para a gente finalizar. Então Agripa, quem era Agripa? Ele estava com o governador Fespo, né? E o Fespo, ele era novo na política, ele assumiu há pouco tempo aquele cargo, ele entrou no lugar de Félix. E veio um rei chamado Agripa, junto com sua mulher Berenice, dar as boas-vindas, né? Fazer aquela polpa toda, e a Bíblia fala que eram coisas polposas mesmo. No versículo 23, fala: no dia seguinte, Agripa e Berenice vieram com muita pompa e entraram no auditório, ou seja, era aquela luxúria toda. E esse governador falou do caso de Paulo. Falou assim: tem um homem aqui que tem causado muito alvoroço na comunidade, que está querendo ser julgado por César, porque aqui já não dá mais para ele e tudo mais, não sei o quê. Esse rei foi querer ouvir Paulo. Não, traga ele que eu quero ouvir ele. Mas sabe quem era Agripa, irmãos? Agripa, ele era bisneto do Herodes o Grande, que mandou matar os filhos, as crianças de até 2 anos, por medo de vir um novo rei. Olha só o nível de maldade e o nível de maldição que estava sobre essa linhagem, vamos dizer assim, dessa hereditariedade. Agripa era bisneto desse Herodes, que mandou matar as criancinhas para não nascer o Jesus, o rei, que ele estava com medo que seria um rei concorrente dele. O filho desse Herodes Grande mandou matar João Batista, que era o Herodes... qual era o nome dele? Eu anotei aqui. O Herodes Grande, o Herodes Antipas. O Herodes Antipas já era o que mandou matar João Batista. O filho desse Herodes Antipas, que era o Agripa II, o Agripa I, que mandou matar também discípulos de Jesus. Tiago foi um deles. O filho desse outro Agripa, desse outro, era esse agora. Esse rei Agripa agora. Olha só que nível de fortaleza maligna que estava diante de Paulo, irmãos. Que era casado com uma mulher chamada Berenice. Meu Deus, Berenice também estava cheia de demônios, velho. Ela casou com o próprio irmão. Traiu, rapaz, um monte de coisa em cima desse casal. Por isso que lá no começo Jesus falou para os discípulos. Por quê? Porque sem o Espírito Santo existem fortalezas, existem obras que na nossa força, na nossa vontade, no nosso entendimento, nós não conseguimos suportar. Se nos fortalecemos espiritualmente, é o Espírito Santo em nós que nos dá discernimento, ânimo, força, domínio próprio e estratégia para ter autoridade diante de tamanhas fortalezas malignas. E aí o que diante deles o apóstolo Paulo falou, versículo 19... Portanto, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Ele deu testemunho todo, fez toda a sua defesa. E olha o que o rei Agripa falou. O Festo, né? Primeiro falou: você tá louco, Paulo? No versículo 24, meus queridos, olha o que o apóstolo Paulo fala. Você tá louco, Paulo? O apóstolo Paulo não, o governador. Qual foi a última vez que a gente foi chamado de louco por amor de Deus, velho? Qual foi a última vez que fomos chamados de louco por fazer a vontade de Deus? Uma coisa que as pessoas falam assim: rapaz, Vitor, isso é loucura, velho. Como é que você vai fazer isso? Como é que você vai largar isso? Como é que você vai para esse lugar? Como é que você vai dar isso? Como é que você vai fazer isso? Qual foi a última vez que vocês foram chamados de loucos pelas pessoas, por amor a Jesus? Atos dos Apóstolos não acabou. Atos dos Apóstolos é um livro que continua sendo escrito, querido. E Deus conta com a nossa intensidade, o nosso amor a Ele, para novos capítulos serem escritos. Vamos ser chamados de loucos? Vamos. Se o nosso amor for intenso, vamos sim. Porque a Bíblia fala que a pregação da cruz é loucura para o mundo. Preferir a vontade de Deus muitas vezes vai parecer loucura, vai parecer... Você vai tomar esse prejuízo, Vitor. Como é que você vai declarar um negócio desse? Como é que você não aceita uma propina dessa? Como é que você diz não a um convite desse? Como é que você se calou naquele momento, Vitor? Antes de a gente conhecer o Espírito Santo, eu pirava por que Jesus ficou calado diante de Herodes e Pilatos, e por que ele não se defendeu?
Mas lá em Isaías falava que ele, lá quase 600 anos antes de Jesus, falava que ele ia ser entregue como uma ovelha muda. Porque não adiantava ele falar nada, porque ele tinha que cumprir o que ele foi enviado. Uma coisa ele falou, quando perguntaram, você é rei? Ele falou assim, para isso eu vim e eu sou. Sou rei sim, mas meu reino não é desse mundo. Coragem. Coragem para cumprir um propósito. Jesus ele teve tanta coragem. Seja bem-vindo, querido. Tanta coragem. Orou bastante. A carne dele, né, ele como homem, porque ele se esvaziou de Deus. Em Filipenses fala que ele se esvaziou de Deus. Seja bem-vinda, querida. O ser humano Jesus gritou tanto dentro dele, porque não é brinquedo não, meu irmão. Você saber que você vai para um lugar de sofrimento injustamente, por amor daqueles que não correspondem a esse amor. Ele suou sangue orando. E o apóstolo Paulo, ele estava nessa mesma unção, irmãos. Nesse capítulo 26, ele foi chamado de louco por Festo. Por quê? Porque ele, momento algum, mudou o discurso dele. Momento algum, ele se desviou nem para a esquerda nem para a direita. Na mesma forma que ele testemunhou em Jerusalém, ele estava testemunhando diante do rei Agripa. E olha o que o rei Agripa falou no versículo 28. Por pouco você me convenceu de me tornar cristão. Quisera Deus que... Aí Paulo... Quisera Deus que por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos os que hoje me ouvem se tornassem igual a mim, com exceção das algemas. Olha só que intrepidez, velho, que certeza de propósito, que convicção do chamado, irmãos. Ele está diante de um rei, diante de uma autoridade, que poderia estalar o dedo e ele morrer naquela hora, irmão. Mas ele, em momento algum, saiu do propósito, não colocou aí, não, se você concordar é assim, se você não concordar tudo bem, a gente muda de opinião. Coragem, meu irmão, coragem para testemunhar é não negociar valores, coragem para testemunhar Cristo é você ser luz independente do tamanho da escuridão, porque a luz ela não se intimida com o tamanho da escuridão. Você pode estar num quarto totalmente escuro, numa casa totalmente escura, você acendeu a luz, acabou. Um isqueirozinho, um fósforo, acabou. Ela não se intimida com o tamanho da escuridão, irmão. Mas precisa ter coragem para brilhar, porque a escuridão vai fazer de tudo para apagar. Vai fazer de tudo. Ameaçaram ele. Ameaçaram. Você vai morrer. Você é doido, você é louco, chamou ele de louco. Mas olha só o versículo 32. Então Agripa disse a Festo, o argumento de Paulo foi tão convincente que quase converteu o bisneto do Herodes Grande, o neto do Herodes que matou João Batista, o neto do Herodes que matou, bisneto que matou as crianças. Essa malignidade toda não foi mais forte do que a unção que estava sobre Paulo. E ele não conseguiu fazer nada na vida de Paulo, querido. Pelo contrário, quase que se converte. Só não se converteu com medo do que os outros iam dizer. Né? Então Agripa disse a Festo, este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. O propósito que Deus tinha na vida de Paulo era maior do que a sua necessidade, a sua vontade de bem-estar e até mesmo de confortos. Seja bem-vindo, queridos, todos vocês estão de volta. Olha só, vou repetir esse versículo para quem chegou agora. Versículo 32 de Atos 26. Então Agripa, o bisneto dessa linhagem toda maligna dos Herodes, né? Disse a Festo, este homem, falando de Paulo, Festo que chamou Paulo de louco. Você é louco, Paulo. Esse versículo fala muito forte comigo, querido. Estás louco, Paulo? Que nós venhamos realmente, em nome de Jesus, querido, brilhar tanto, que as pessoas venham nos chamar de loucos por Deus. E que a gente venha nos analisar e perguntar qual foi a última loucura que eu fiz para Deus. Mas o nosso anseio por segurança e por uma estabilidade tem feito nós vivemos uma vida, me perdoe a palavra, mais medíocre.
E medíocre, ela não é um xingamento, ela fala de uma coisa normal, né? Uma vida ordinária. Ordinária, uma coisa que não sai da ordem. Não, querido, Deus quer que a gente vive uma coisa extraordinária, acima do nível, um nível sobrenatural de coragem. Um nível sobrenatural de amor e de resposta àquilo que fomos, aquilo que Deus nos recebeu. Meu Deus, que a gente recebeu de Deus, queridos. Ao ponto de preferirmos mais a vontade dele do que a nossa. Porque olha só, ele poderia ser livre. Com o argumento de Paulo e com as credenciais que ele tinha, ele era um homem respeitado e tinha motivos para isso. Era um homem íntegro desde o seu nascimento. Mas Deus tinha pedido a ele para ir para Roma. A importância de termos um relacionamento íntimo com o Senhor. E a aparição de Jesus, porque na Bíblia fala que o Senhor apareceu para ele e falou, ser corajoso. Isso só nos traz a certeza de que não estamos sós, irmãos. Deus, ele viu dentro daquela prisão o íntimo no coração de Paulo. Sabia que coisas terríveis poderiam acontecer com ele. Mas mesmo assim, velho, ele preferiu dizer sim. Não foi naufrágio que impediu. Não foi picadas de víboras, meu Deus do céu, que impediu o propósito que Deus tinha para com a vida de Paulo. Olha só, velho. Deus às vezes permite as picadas, mas nos livra do veneno. Deus permite as picadas. Seja bem-vinda, querida. Deus permite as picadas. Picada fala de dor, fala de injustiças, fala de levantes, fala de surpresas inesperadas, mas ele nos livra do veneno. E através do livramento desse veneno, seja uma consequência interior, um envenenamento interior, uma morte de chamado, uma morte de propósito, uma morte de destino. Uma picada não pode fazer isso com você, querida. Você pode ter sido traída, você pode ter sido, meu Deus, pode ter feito um bocado de coisa na sua injustiças, com o seu, que isso não impeça você continuar, meu Deus do céu, a querer testemunhar Cristo, querer testemunhar, querido. Você acha que foi fácil para Paulo, velho? Os irmãos chorando no pé dele, porque na Bíblia fala aqui no Atos, quando ele está saindo de Éfeso, que os irmãos se ajoelhavam, choravam, orando com ele, beijando ele. Meu Deus, não vá, velho. Você acha que isso não bateu no coração do irmão? E falar assim, Jesus, aqui esses irmãos aqui, eles estão lindos, velho, eu vou ficar aqui, essa igreja está maravilhosa, vamos frutificar aqui, porque Efésio, irmão, a cidade de Efésios, de Éfeso, era um nível de bruxaria altíssimo, de idolatria muito grande. Mas o povo se convertia, que levava os livros de bruxaria, de magia, e queimavam a praça pública, irmão. A Diana dos Efésios, que quando ele começou a ministrar, que os pingentes de prata, isso tudo, o povo começou a não comprar mais, quebrou o mercado da idolatria. Foi um alvoroço dentro da cidade. Muitas coisas para ser feita ali naquele lugar. E Deus estava dando sucesso, entre aspas. Queridos, que a gente venha ter o discernimento do que é sucesso. Sabe o que é sucesso, irmãos? É você fazer a vontade de Deus. O sucesso não quer dizer que o negócio está dando certo, isso é sucesso, a gente já falou isso aqui. Que sucesso teve o espancamento de Paulo, irmão? Entre aspas, qual foi o sucesso que ele teve de ser preso injustamente por um... Ele foi impedido de entrar em cidades. Que sucesso é esse, querido? Ser xingado, que nível de sucesso é esse? Um sucesso celeste. De Deus olhar e falar assim, ó, continue fazendo da mesma forma como você fez em Jerusalém, faça em Roma, você está fazendo certo. Esse é o sucesso para a vida de um homem e de uma mulher, irmão. Viver o caráter de Jesus na terra, ser imagem e semelhança do seu Criador, ser luz e sal nesse mundo. E para isso, temos que discernir aonde estamos. Se estamos realmente no lugar onde ele pediu, porque ele falou para ir para Roma. Ele poderia ser livre, de acordo com seja bem-vinda, querida. Ele poderia ser livre de acordo com um argumento, a justificativa e a sua defesa. Mas ele preferiu. Ô, meu irmão.
Seja bem-vindo, meu querido. Ele preferiu mais do que a sua liberdade. Ele poderia ser livre. Olha o que o rei falou a Agripa. Este homem poderia ser solto se não tivesse apelado para César. E ele sabia que ele poderia ser livre. Mas dentro dele tinha aquela voz do Senhor falando assim: eu quero que você vá para Roma. Queridos, que nós venhamos ter coragem de preferir a vontade de Deus do que a nossa. Mesmo que tudo coopere, mesmo que os convites e até mesmo o nosso discernimento de vida. Rapaz, se eu fizer isso vai ser melhor para minha família. Se eu fizer isso vai ser melhor para mim. Se eu fizer isso vai ser bom até para a comunidade. Boas intenções têm feito a gente sair do propósito de Deus, irmãos. Boas intenções. Eu não gosto de falar muito das coisas que a gente faz, porque às vezes fica parecendo que é soberba. Mas quantas vezes o Senhor pede coisas para nós e nós falamos: Senhor, que loucura é essa? Oh, meu Deus! Cidades aqui na Chapada, a nossa própria vinda aqui para a Chapada, irmãos. A própria nossa vinda aqui para a Chapada. Não foi a gente que pediu. Foi o próprio Senhor. Mas o que darei em troca por tantos benefícios para comigo? O que darei eu em troca ao Senhor? Em troca de tantos benefícios para comigo, o salmista Davi perguntou. No mínimo, querido, uma resposta de amor e gratidão. Amor ao ponto de dizer assim: é tudo seu, Senhor. O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu queira? Me mostra onde é que o Senhor quer que eu vá. O que o Senhor quer que eu faça nesse lugar onde eu estou? É para sair? Espírito Santo, eu preciso de Ti. Me enche, Senhor. Fala comigo, eu preciso ouvir a Sua voz. Para que eu possa vir testemunhar o Senhor nos confins da terra, como a palavra. Queridos, nós somos fruto da coragem desses homens, irmãos. Desses homens que tiveram a coragem de obedecer. Não saíram, mesmo tendo os discursos e as mensagens corretas, mas preferiram obedecer. Não vou descer enquanto o Espírito Santo não vier e não nos encher, porque é Ele que frutifica. E através da vida deles, o Evangelho chegou até nós, irmãos. Nós somos os confins da terra que no livro de Atos está falando. Não existia Brasil nessa época, irmãos. Os confins da terra, lugar onde nem eles poderiam imaginar. Mas para essa palavra chegar até a gente, Deus procurou homens corajosos para isso. E Ele continua procurando hoje para que o propósito de Deus venha a ser cumprido. Ele chegou para Isaías e perguntou: a quem eu enviarei? Ou seja, se ele está perguntando é porque estava faltando gente. A quem eu enviarei? E Isaías: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Mas para ele falar isso, primeiro ele se examinou, viu um meio mundo de coisa que estava nele, confessou pecado, se examinou, a coragem de se examinar, a coragem de confessar, para a coragem de testemunhar. Não vai querer testemunhar sem você realmente testemunhar Cristo na sua própria vida. A sua família tem testemunhado a sua vida nova em Deus. Os mais próximos têm visto realmente o céu na sua boca. Que nada nos impeça, irmão. Que nada nos impeça. E sabe o que aconteceu? Ele foi para Roma. Foi para Roma. Passou uns anos preso lá. Só que olha, a prisão de Paulo era uma prisão domiciliar. Ele pregava livremente dentro de casa, as pessoas iam para lá. E pregou, ministrou, curou, fez maravilhas. E depois de lá foi para alguns outros lugares da Ásia. Saiu e foi preso novamente. Foi trazido para Roma, né? Eu creio que foi na época de Nero e ou foi um pouco antes, eu acho que foi nessa época de Nero, e foi morto decapitado, queridos. Arrancaram a cabeça do apóstolo Paulo, cerraram no meio Isaías. O apóstolo Pedro morreu de cabeça para baixo, irmãos. Meu Deus, olha o nível! Olha o nível das afrontas e das consequências da obediência desses homens, irmãos. E nós, quais têm sido
as ameaças que nós corremos, se revelar como cristão, a sua reputação diante dos seus amiguinhos, dar uma paz do Senhor no meio da rua, não, vai se revelar, eu como cristão, que é isso, irmãos? Que é isso? Se for para morrer, eu morro, o apóstolo Paulo falou aqui. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O viver é lucro, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Ah, Vitor, mas isso é um chamado específico para os apóstolos? Não, irmão. É o principal mandamento. Amai a Deus com toda a sua força, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento. Isso fala de honra. Seja bem-vinda, queridos. Você preferir a vontade do seu Criador, isso fala de honra àquele que te criou. E Ele não tem derramado poucas bênçãos sobre nós. O que estamos dando em troca a isso? No mínimo, querido, honra. Mas e quando esse pedido contrariar a nossa vontade? E quando esse pedido for para perdoar aquele que você não quer? E quando esse pedido for para você dar o melhor àquele que te quer o pior? E quando esse pedido pedir o seu tempo para buscar as coisas do alto ao invés do seu conforto? Isso vai mostrar o nível de honra também. Porque o apóstolo Paulo poderia ser livre, mas ele preferiu continuar preso para cumprir um propósito que Deus queria para ele. Preciso que você vá até Roma, Paulo. Será que Deus pode contar com a gente, irmãos? Deus é por nós. Isso é fato, como diz Tiagão. Deus é por nós. E nós temos sido por Ele. Temos tido coragem de preferir testemunhar Ele diante. Ele testemunhando diante de pessoas que rangiam dentes para matá-lo. Em momento algum, titubeou e nem se amedrontou, porque ele sabia quem estava com ele. Se nós temos essa convicção que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, irmãos, não vamos ter medo de brilhar pelas consequências do brilho. Vamos ser chamados de louco? Vamos, mas essa loucura só vai ser revelada quando decidirmos isso. Decidimos deixar um pouco de lado a preocupação do que os outros vão dizer e se preocupar no que o Pai vai dizer por não brilhar. Porque na Bíblia fala que quando decidimos, aquele que sabe fazer o certo não faz, comete pecado. E muitas coisas o Senhor já nos mostrou que devemos fazer. Muitas coisas o Senhor já pediu para nós tirarmos. Seja bem-vinda, querida. Muitas coisas o Senhor já nos revelou através do testemunho interior, o Espírito Santo dentro de vocês, falando assim, isso já não cabe mais na sua vida. Esse tipo de pensamento eu não quero mais dentro de você. Esse tipo de cultura já não cabe mais num lar do céu, uma cultura do céu. Esse tipo de honra que você tem dado a si mesmo já não condiz com a sua boca me chamando de Senhor. Se a gente tem essa... Meu Deus. Se a gente tem esse costume de chamar Jesus de nosso Senhor, irmãos, que possamos dizer sim ao seu sonho, que é realmente sermos parecidos com Ele. Mas para isso precisa de coragem. Para nos examinar e falar, isso aqui está errado. O Espírito Santo me mostra o que tem que ser tirado. E não adianta você orar para tirar se você mesmo não tirar do seu dia a dia. Porque tem coisas que Deus limpa, tem coisas que Deus mostra para você mesmo tirar, para Ele ver o nível de honra que você está dando a Deus. E hoje nós vimos, glória a Deus, e hoje nós vimos um nível de coragem. E depois disso tudo, olha a carta que ele escreveu para quem, queridos? Para os romanos. As pessoas que estavam lá, para onde, né, depois que ele foi para lá e tudo, fez uma igreja maravilhosa naquele lugar. Romanos capítulo 8, para a gente finalizar, irmãos. Romanos capítulo 8, versículo 35. Olha só a lista que o apóstolo Paulo passou na vida dele. Uma lista de adversidades que poderia ter tirado ele do propósito. Metade dessas listas, se não falar a maioria delas, a gente nem sabe mais ou menos o que é, quanto mais ter passado. Mas a nossa resposta tem sido igual a dele. Ele era um super-homem?
Ele era diferente de nós? Se vacilar, ele era até pior do que a gente, irmãos, porque ele matava, ele perseguia cristãos. Não existe esse negócio de dizer que isso era só para os homens, os apóstolos. Não, porque Jesus falou assim, ó, maiores coisas vocês farão. Ele confia em nós, ele espera em nós. E os discípulos que estavam andando com eles não tinham acesso ao Espírito Santo ainda. E nós que foi rasgado o véu temos acesso a esse poder, irmãos. Que venhamos desejar isso para revelar, testemunhar a maravilha do céu onde nós vivemos. Versículo 35, para a gente finalizar. Romanos 8. Ui. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, privação, perigo ou espada? Tudo isso ele passou, irmão. Tudo isso aqui que ele falou, passou. Ele passou. Só que é a pergunta que ele está fazendo. Quem nos separará do amor de Cristo? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores, irmãos, por meio daquele que nos amou. Jesus, ele leva a gente, manda a gente ir para um lugar, mas temos uma vitória sobre nós. Jesus, ele venceu a morte, querido. Jesus, ele venceu todas as coisas e somos mais que vencedores, ou seja, a gente só não está fazendo pela glória da vitória visível, mas sim pelo sorriso do nosso Deus, irmãos. Nos leva a uma felicidade maior do que uma simples conquista. Porque quando estamos no propósito, vivemos a plenitude da alegria, irmão. E isso é mais do que vencedor. Você se torna uma pessoa mais do que feliz, que significa bem-aventurado. Bem-aventurado não é só uma pessoa feliz, ela é mais do que feliz. Por quê? Porque ela está vivendo aquilo que ela foi chamada para viver. E Deus chamou a gente, queridos, para um propósito específico, que é testemunhar a Ele. Isso ele chamou todos para isso, todos que tiveram esse encontro com Ele. Vamos lá. Pois tenho certeza de que nem morte, nem vida, nem coisas do presente, nem coisas do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo nosso Senhor. Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, o apóstolo Paulo, a gente falou de algumas tribulações que ele passou. Fugir dentro de cesto, ser jogado, espancado, surrado, preso, quebrado ele no pau, jogado em cárceres inferiores, tantas situações. Sabe como é que ele chamava isso, irmãos? Chamava de leves e momentâneas tribulações. O que fazia isso se tornar leve, irmão? É o amor ao propósito. Amor àquele que nos chamou para o propósito. Amor àquele que nos deu tudo. Porque o amor tudo suporta e faz as coisas se tornarem leves. Mas será que as coisas... Olha a lista que ele deu. As coisas do dia a dia têm impedido ou cooperado para nós revelarmos e testemunharmos a Cristo. Que possamos botar na balança, irmãos. Botar na balança e nos perguntar. O que tem impedido de eu viver realmente esse propósito? É a falta de coragem. A grande maioria das causas é a falta de coragem, irmão. De preferir a Deus. De preferir revelar a Jesus. Preferir a outra face. Preferir o mandamento. Preferir as coisas do céu do que da terra. Preferir as atitudes. Meu Deus! Que por mais louca que pareça, irmão. Deus, quando me mandou vir para uma cidade aqui da Chapada, tinha um casal só. A gente andava não sei quantos quilômetros. Gasolina. Tá, chegava lá, ministravam a palavra para um casal lindo. Casal lindo. Voltávamos. Quando a gente chegava no Capão, a galera falou assim, Vitor, isso aí é meio doideira que você está fazendo. Você está chegando 11h30 da noite em casa com os meninos, dentro do carro e tudo. Pra quê, Vitor? Que tá botando sua gasolina?
Deus tinha mandado, Deus tinha falado para a gente ir através desse casal, queridos. Conhecemos outros casais, outras famílias. Nasceu uma igreja maravilhosa nesse lugar. Esse lugar chamado Seabra, irmãos. Que coisa linda. Testemunho de Igatu, testemunho do Mucambo, do Capão. Meu Deus, tantas coisas. A nossa vinda aqui para o Capão. Isso tudo para a glória de Deus. Mas se a gente coloca diante dos nossos argumentos, como a gente leu semana passada, do nosso examinar, não, vai ser prejuízo, Vitor. Não, poxa, e o seu conforto, e o não sei o quê. Mas Paulo, velho, ele tinha tudo para sair da prisão e ele preferiu ir para Roma. Porque essa era a preferência do Senhor. Que possamos perguntar a Deus se realmente estamos tendo coragem de testemunhar a Cristo no lugar que o Senhor pediu para nós testemunharmos. E isso são em todos os lugares. Dentro de casa, ir comprar o pão, ir trabalhar. Que possamos preferir Ele. Porque a gente não é ameaçado como Paulo foi, irmãos. A gente não corre risco de morrer por dar uma paz do Senhor. A gente não corre o risco de ser, como a gente leu, despedaçado como queriam despedaçar a Paulo. A gente não corre esse risco por dar a outra face, por ofertar na vida de um irmão, por dar uma carona para um lugar que não é diante... Meu Deus, outro dia a gente ministrou isso, já tem tempo. Carona para Deus não é quando está no mesmo rota não, irmãos. Se você mora, vamos dizer, em Salvador, que a galera está aqui, você mora na Maralina, e você está na boca do rio, você vai pegar a orla, né? A carona para Deus não é nesse sentido. A carona para Deus é se a pessoa pedir para ir para Itapuã. E você está na boca do rio. E você mora na Maralina. Mas se fosse para ganhar 1 milhão, a gente não ia, irmãos? E se nós virmos Jesus nessa pessoa que pediu para ir para Itapuã, você vai para Maralina. Se virmos Jesus naquela pessoa, a gente não vai ter mais amor em fazer? Que a gente possa ter coragem de ver Jesus nas pessoas, porque isso muda o nosso trato com elas. Isso muda o nosso serviço e o nosso amor a Deus. Porque Deus ele está nas pessoas. Que possamos ter coragem. Que através dessas respostas de amor, não tenham medo de ser chamados de loucos. Porque isso é bem-aventurança. Amém, queridos? Que Deus abençoe. Vamos orar. Oh, Jesus. Vamos orar, queridos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Oh Deus, eis aqui, Senhor, o seu povo, que se ofertou, meu Deus, na segunda hora da live, meu Deus, esse tempo diante de um celular, para ouvir um pouco mais da sua palavra, conhecer um pouco mais dos seus desejos, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, Senhor. Oh Deus, nos enche com teu Espírito Santo, Senhor. Porque é Ele, meu Deus, que nos dá coragem, nos dá força, nos dá, meu Deus, domínio próprio, mansidão, Senhor, e certeza do propósito, Senhor. Oh Espírito Santo, que o Senhor possa, em nome de Jesus, transbordar na vida de todos esses que estão vendo e que vão ver na gravação. Oh meu Deus, que eles possam ser cheios, Pai. Oh Senhor, profetizamos o batismo do Espírito Santo agora. Recebam em nome de Jesus o Espírito Santo, queridos. Recebam em nome de Jesus pela fé. Feche seus olhos e clame a Deus, e clame pelo Espírito. Peça para que Ele te encha com teu fogo, com seu poder, porque é através dele que vocês vão ter autoridade para testemunhar os céus, irmãos. Que vocês vão ter autoridade, oh meu Deus, experiências divinas. Oh glórias, vem com teu fogo sobre eles, Pai, para que eles possam testemunhar, Senhor. Oh, diante das autoridades, diante dos reis, diante dos sacerdotes, diante dos simples e dos soberbos, Pai. Oh Deus, que eles possam cumprir o propósito para qual foram chamados, Pai. Oh Espírito Santo de Deus, dá coragem a eles, Senhor, para preferir, Senhor. Nos dá coragem, Senhor, para preferir a sua vontade, meu Deus. Coragem para revelar o céu, Pai. Coragem para revelar a sua palavra, revelar a sua, oh meu Deus, revelar a sua luz no meio de tanta escuridão, Pai. No meio dos nossos amigos antigos, que possamos dizer, oh, coragem para preferir a cultura do céu e não a cultura desse mundo. Oh Deus, nos transforma, Pai.
Ou o Senhor nos transforma, ou o Senhor nos dá sede e fome, Senhor, para desejarmos imitar, Senhor. Oh, meu Deus, oh, Senhor, homens de coragem, Senhor. Imitarmos, Pai, apóstolo Paulo, ou Senhor, os homens de fé, Senhor, ou Senhor, imitarmos ao nosso Senhor Jesus Cristo, para que as pessoas venham ver Deus, Pai, através do testemunho deles, Senhor. Enche eles com teu Espírito, Senhor. É Ele que nos convence, Pai, do que está certo e do que está errado. É Ele que nos direciona, assim como o Senhor direcionou a Paulo ir para Roma. Oh, meu Deus, nos mostra aonde nós devemos que ir, aonde devemos sair, Pai, o que devemos fazer, o que devemos deixar de fazer, o que o Senhor está desejando edificar e o que o Senhor não está edificando. Oh, meu Deus, nos dá esse relacionamento contigo, Pai. Nos dá esse relacionamento contigo. Restaura nossas famílias, Pai. Restauração de famílias, Pai, nós te pedimos, Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus, o Senhor me mostra aqui, Senhor. Oh, Jesus. Jesus, famílias sendo destruídas e pessoas sem saber o que fazer, Deus. Oh, meu Deus, mostra a eles, Pai. Mostra a eles como testemunhar, Senhor. Dá uma experiência com eles, Senhor, para eles revelarem os céus, Pai. Que eles possam testemunhas do céu, em nome de Jesus Cristo, Deus. Oh, Senhor, que venha ser uma semana de coragem, Senhor. De coragem sobre a vida dos seus filhos, Pai. Para que eles possam preferir o céu do que a terra. Preferir a Deus do que a eles mesmos. Oh, Deus, que o nível de amor deles venha crescer, que eles venham preferir a Deus do que a eles mesmos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Receba o Espírito Santo, queridos. Recebam aí o Espírito Santo. Vocês que ainda não receberam o Espírito Santo, continue orando. Continue orando. Ore do jeito que você sabe aí. Chame por Deus mesmo. Testemunhe no lugar onde você está. Agora não tenha vergonha não, irmãos. Chame pelo Espírito Santo. Espírito Santo, vem! Eu quero, Senhor. Oh, meu Deus, chama ele. Senhor, em nome de Jesus, eu quero. Você vai ser batizada hoje, em nome de Jesus Cristo, querido. Vai, chame pelo fogo de Deus. Você vai ver Deus te queimando aí. Vai dando glória a Deus, Senhor. Eu quero, Senhor. Espírito Santo, Espírito Santo. Deseje isso, querido. Deseje isso, porque nisso está, nesse derramar do fogo, está o testemunhar de Deus. Oh, glórias. Que Deus derrame sobre vocês, querido. Algo maravilhoso do céu. Se você não foi agora, não desista não, irmão. Não desista não. Vá pro seu quarto. Tranque a porta. Ah, Vitor, não tem um quarto. Vá pra rua. Ah, não tem rua. Meu Deus, vai pro banheiro. E deseje, queridos. Deseje. O Espírito Santo é poderoso e maravilhoso e está com vocês, querendo queimar tudo. Fogo puro, como a irmã botou aí. Aleluia, queridos. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e o nosso Pai, a consolação e o conforto do Espírito Santo de Deus venha ser sobre cada um de vocês, irmãos. Que vocês venham ser cheios de coragem para preferir os desejos de Deus mais do que os nossos próprios. Em nome de Jesus. Uma semana de testemunhos maravilhosos. Testemunhar a Cristo. Que venha ser uma semana cheia desses testemunhos. Que as pessoas venham ver o céu através de vocês. Ao chegar, que as pessoas venham perceber a transformação do ambiente. Em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos. Amém e amém. Que Deus abençoe, viu? É uma honra estar com vocês. É uma honra viver esse propósito, né? Através da live tem chegado em tantas vidas e tantas vidas têm se transformado para a glória de Deus. E através de vocês, muitos também estão conhecendo a palavra. Muitos que vocês venham preferir sair da casinha
Muitos aqui, eu fico feliz da vida, coloco um card, fala da live. Meu Deus, isso é evangelismo, irmão. E quantos cristãos antigos não têm praticado essa atitude de amor que é anunciar. Anunciar uma live, anunciar uma palavra. Que Deus abençoe, querida. Igatu representada tão lindamente por sua família, viu? Manda um beijo para sua família toda. Temos orado bastante para essa pandemia passar logo e o prefeito liberar a volta das igrejas. E assim que liberar, a gente vai estar de volta em Igatu. Tá bom? E você é testemunha de Jesus. Você é uma mulher cheia do Espírito Santo, querida. Revele mesmo, testemunha a Cristo. Porque através de você, todas as meninas aí de Igatu vão ser cheias do Espírito Santo. Valeu? Vocês estão... Oh, glória a Deus. Deus abençoe, viu, minhas irmãs? Vocês são muito especiais para nós. E é uma honra servir na vida de vocês. Dia de quinta-feira, estamos às 8 horas. Estamos terminando o livro de Colossenses. Amém? E vai ser uma honra receber vocês. Tá bom, queridas? Vocês estão conversando aí, foram movidas aí pelo Espírito Santo na cultura da honra. Glória a Deus, viu? Deus é maravilhoso, queridos. Deus é maravilhoso. Só o Senhor sabe a nossa gratidão que a gente tem a Ele, né? Porque Ele tem sido bom, Ele tem sido fiel nos detalhes. Às vezes a carne ela se torna ansiosa. Eu que agradeço, querida, vocês. A presença de vocês é muito especial para nós. Amém? Que vocês venham viver realmente algo sobrenatural nesses dias, através da coragem. Oh, meu Deus! Vai ser uma honra receber vocês aqui, queridos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe, tá bom, irmãos? Cheio de coragem. Leiam o livro de Atos. A gente tentou resumir um pouco, mas tem muito mais. Paulo, ele foi um homem muito corajoso. E isso não foi para a glória dele. Foi para a glória do Senhor. Nós possamos revelar, ser um exemplo para as próximas gerações. Que os nossos filhos venham ver essa coragem em nós. De preferir pagar um prejuízo do que você sair, né? Bateu num carro, por exemplo, ninguém viu. Não, querido, seu filho está te observando. Para ali, procura a pessoa. Eu bati no seu carro no estacionamento. Olha só, meu. Olha só que coisa linda. Preferir um prejuízo, mas um sorriso do seu Deus. Isso é maravilhoso, porque estamos sendo observados. Estamos sendo, não só porque estamos sendo observados, mas porque aquilo, o nosso prazer é obedecer ao nosso Deus. Amém, querido, vai ser uma honra. Amém, querido, vai ser uma honra. Descer as águas, né? Depois a gente vai fazer aqui uma enquete de quem tem esse desejo de se batizar. A gente vai conversar com vocês no particular, né? Que o batismo realmente é algo maravilhoso, necessário, né? Para um mergulho maior em Deus. Que possamos mesmo fazer um batismo maravilhoso aqui nesse lugar. E vocês são muito bem-vindos. Vai ser lindo. Amém, povo de Deus? Que Deus abençoe, viu? Que vocês venham viver o propósito que foram chamados. Beijo. Se Deus permitir, quinta-feira estamos juntos. Deus abençoe, queridos.